noite, irmãos, a paz do Senhor. Bem-vindo a mais um vídeo do Bíblia Nosso Manual. Falaremos, irmãos, sobre a humildade. Deus salva os humildes, mas humilha os orgulhosos, irmãos. Isso é um exemplo de humildade, tá bom? Vamos começar com o primeiro versículo que está lá em 2 Samuel. Segundo Samuel, capítulo de número 22, versículo de número 20 até o 30, que diz assim, irmãos: Tu, ó Senhor Deus, és fiel para os que são fiéis a ti, e correto com aqueles que são corretos. Tu és puro para os que são puros, mas és inimigo dos que são maus. Tu salvas os humildes, mas humilha os orgulhosos. Tu, ó Senhor, és minha luz. Tu, Senhor, acaba com a minha escuridão. Amém, irmãos? Aqui nessa passagem podemos ver que Jesus, que Deus, o Espírito Santo, ele ele ajuda, salva os humildes e humilha os orgulhosos, né? Então isso é um exemplo de a gente ser muito humilde, irmãos, tanto com nossos irmãos, com nossos amigos, até com nossos inimigos. Na Bíblia fala que devemos amar até nossos inimigos, tá? Porque se a pessoa está te fazendo mal, você ora por ela, abençoa ela, porque Deus que vai fazer a vingança por você, Deus vai fazer, tá bom? Amém? Agora vamos lá para Provérbios. Provérbios capítulo 16, versículo de número 18 ao 19, que diz assim: O orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade faz cair na coisa ruim. É melhor ter um espírito humilde e estar junto com os pobres do que participar das riquezas dos orgulhosos. Amém, irmãos? Significa que o orgulho conduz à destruição. Isso é um exemplo. Porque se você for orgulhoso, aqui como falou foi nesse versículo, ele causa destruição. Aí o que escreveu os provérbios falou assim: é melhor você ser humilde, ter o espírito humilde e estar junto com os pobres do que participar das riquezas dos orgulhosos. Mas é verdade, irmãos. Isso é um exemplo também de humildade. Amém? Agora vamos lá para o Novo Testamento, lá em João. Ó, irmãos, João, capítulo 13, versículo de número 1 ao 15, Jesus lavou os pés dos discípulos. Se você quiser ler com mais calma na sua casa. Isso é um exemplo de humildade, irmãos. Jesus lavou os pés dos seus discípulos, né? Amém, irmãos? Isso. Porque, a gente pode fazer isso nós mesmos com nossos irmãos. Lavar os pés dos nossos irmãos, ajudar o que for preciso, né? Amém? Agora vamos para o próximo versículo. Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo de número 5 ao 11. Vamos ler. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tornou a natureza de servo. Tornou-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida como de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos
caem de joelhos, declaram abertamente que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus, o Pai. Amém, irmãos? Esse louvor, irmãos, né, quando a gente começa a ler esses versículos, lembra logo o louvor, né? Que diz assim, Jesus foi humilde, né? Da agora eu mostrei também o versículo lá, que Jesus lavou os pés e Jesus foi humilde. Ele se tornou servo, irmãos. Olha um exemplo de humildade aqui. Tornou servo. Agora, vamos lá para 1 Pedro. Primeira Pedro. Primeira Pedro, capítulo 5, versículo de número 5 ao 7, que diz assim: E vocês, jovens, sejam obedientes aos mais velhos, que todos prestem serviço uns aos outros com humildade, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Entregue todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Amém, irmãos? O último significa que servamos uns aos outros com humildade, né? Isso é um exemplo também de humildade, né? Porque a gente tem que ser humilde, irmãos, resumindo, né? Porque, ó, se você não ser humilde, você já vai estar pecando. Porque, ó, você se diz da igreja, lê a Bíblia, você é sábio, mas você não é humilde. Não adianta de nada, irmãos. Então temos que ser humildes, tá bom? Então foi esse vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.